Olá amigos, aqui é o Luiz Felipe Chateaubriand. Estamos aqui para mais uma videoaula do Chateau. O projeto Videoaulas do Chateau terá 300 aulas sobre gestão ou sobre administração, como vocês quiserem chamar. Nós estamos na segunda disciplina, que é a disciplina Teoria das Organizações. Então esta é a quinta aula de 30 sobre teorias das organizações. Lembrando que a primeira disciplina foi Princípios de Gestão e houve 30 aulas sobre princípios de gestão. Bom, gente, eu queria conversar com vocês hoje sobre George Elton Mayo, o conhecido Mayo. Elton Mayo foi o responsável pelo surgimento numa escola da administração chamada Escola das Relações Humanas, ou Escola Humanística da Administração. A partir dela, o lado informal das organizações passou a ser mais verificado do que era anteriormente. O trabalho do Elton Mayo aconteceu a partir de uma experiência chamada Experiência de Hawthorne. Por que esse nome? Porque existia uma empresa, existe até hoje com outro nome, chamada Western Electric Company, uma grande empresa de telefonia nos Estados Unidos, com 40 mil funcionários, e essa empresa ficava no bairro de Hawthorne, na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Foi uma experiência que foi conduzida pelo George Elton Mayo de 1927 a 1932. Eu vou contar para vocês resumidamente o que a entrevista descobriu, a experiência descobriu. Em um primeiro momento, o Elton Mayo ele virou para os operários da fábrica e disse assim: gente, a partir de amanhã eu vou aumentar a intensidade da iluminação da fábrica. Ele disse que ia fazer isso, só que no dia seguinte ele não aumentou essa intensidade da iluminação. Ela ficou como era, mas os operários achavam que a intensidade da iluminação teria aumentado. Ora, o que aconteceu? A produtividade cresceu. Então, como é que o Elton Mayo explicou isso? Há um efeito psicológico a cada informação que eu forneço aos operários, eles têm um efeito psicológico disso. Ou seja, a intensidade da iluminação ela não aumentou, mas pelo fato dos funcionários acharem que tinha aumentado, a produtividade deles cresceu. É o efeito psicológico. Essa foi a primeira fase da experiência de Hawthorne. A segunda fase da experiência de Hawthorne foi quando o Elton Mayo pegou um grupo de 6 moças que montavam relés telefônicas. Gente, o que é uma relé telefônica? Quando você vê aqueles filmes antigos da primeira metade do século XX, você vê muitas vezes telefones pendurados numa parede, São caixas telefônicas penduradas numa parede. Isso são as relés telefônicas. A Western Electric Company montava relés telefônicas, eram moças que faziam isso. Ele separou 6 moças que montavam relés telefônicas e as submeteu durante um tempo a um regime especial. Nesse regime especial, as moças, em algumas semanas, ou elas tinham lanches a mais ou tinham lanches a menos, ou tinham intervalos a mais ou intervalos a menos, ou então ganhavam pagamento adicional em dinheiro ou não, era retirado esse pagamento adicional em dinheiro. Enfim, foi um período foram 12 épocas, todas elas assim com poucas semanas de duração, em que se acrescentava e retirava benefícios. E aí, gente, quando chegou no 12º período, que foi o último, o Elton Mayo resolveu retirar todos os benefícios. Não tem lanche adicional, não tem pagamento extra, não tem momento de descanso adicional, não tem mais benefício nenhum. E aí você imagina que aconteceria o quê? Bom, se não vai ter mais benefícios, então a produtividade vai decair. Não, gente, a produtividade cresceu, espantosamente a produtividade cresceu. E cresceu em níveis que não tinha crescido nos 11 momentos anteriores, Então, o que o Elton Mayo compreendeu em relação a isso? Qual foi a conclusão dele? É que as moças já estavam trabalhando juntas ao longo desses 12 períodos, no total há 1 ano e meio. Elas desenvolveram um clima de confiança, de camaradagem, de
reconhecimento mútuo, de confiança mútua, e isso, independente se os benefícios eram retirados ou colocados, faria a produtividade crescer. Era um efeito da relação social sobre a produtividade. Foi a segunda fase da experiência de Hawthorne. Bom, o Maio Conte ficou muito curioso com aquilo, quis saber mais, e ele montou um programa de entrevistas, em que ele entrevistaria mais de 20 mil funcionários dos 40 mil no total da fábrica ao longo de 2 anos, né? Para entender como é que eles percebiam relações de trabalho, comportamento do trabalhador em relação à empresa e assim por diante, né? E aí, a principal descoberta deles foi o quê? Que os grupos de trabalho, as pessoas que faziam parte desses grupos de trabalho, elas sentiam que deviam mais solidariedade e satisfação aos seus colegas de trabalho do que à própria organização. Portanto, mais do que atender aos interesses da organização, as pessoas, os trabalhadores, queriam atender aos interesses do seu grupo de trabalho, né? E houve depois, essa foi a terceira fase da experiência de Hawthorne, houve depois uma quarta fase da experiência de Hawthorne, que a partir da montagem de cabines telefônicas, né, que eram feitas por 9 funcionários, se observava o que acontecia na montagem dessas cabines. E aí se percebeu que, inclusive, os grupos decidiam qual o nível de produtividade que iriam dar, e que se houvesse algum empregado que não quisesse seguir o que o grupo dizia, ele era objeto de coações até físicas. Essa foi a quarta fase da experiência de Hawthorne. Bom, gente, o que o Elton Mayo percebeu pela experiência de Hawthorne? Que os grupos sociais são muito importantes dentro de um ambiente de trabalho, que, portanto, um gestor, se ele quer que a organização prospere, ele tem que saber lidar com esses grupos sociais e, portanto, ele precisa saber fazer interações, saber negociar, construir consensos para que esses grupos estejam satisfeitos e, consequentemente, as pessoas dos grupos também possam estar satisfeitas e fazerem o melhor que podem. Gente, meu gato está aí atrás, o rabinho dele apareceu, ele está pedindo minha atenção. Vocês estão vendo aqui? Ossos do ofício. Então, o Elton Mayo, ele cunhou a chamada Escola das Relações Humanas, ou Escola Humanística da Administração, que teve muita importância para as organizações até hoje. Se você quer que uma organização funcione, você, como gestor, tem que entender o que os grupos sociais desejam. Bom, gente, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Se você gostou, curte aí, dá seu like, compartilha esse vídeo. E se quiser receber os vídeos à medida que eles forem postados, se inscreve aí no canal.